Oi pessoal, meu nome é Ricardo Medeiros, sejam bem-vindos ao RMed.io, onde eu trago o fundamental da engenharia de software e ciência da computação. Chega mais! Bom pessoal, hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma task para implementar quando eu era dev em um banco aqui no Brasil e aconteceu que quando fui implantar essa task em produção, o banco crashou. Vamos explicar primeiro o que era a task, para a gente poder entender aqui quais são as questões envolvidas. A task era simples. O banco tinha alguns clientes que eram VIPs e operavam com maior prioridade, porque estavam lidando ali com day trade, então eles precisavam estar online o mais rápido possível no evento de um disaster recovery. Então eu fui designado a realizar isso, a colocar esses clientes antes na fila para serem carregados no sistema, porque o nosso sistema carregava todas as informações do cliente na memória para ter o acesso mais rápido possível. Bom, pessoal, então o que aconteceu? Eu fiz em dev, funcionou, testei no ambiente de homologação, funcionou, chegou em produção, não funcionou. Aqui eu tenho esse primeiro snippet, que foi mais ou menos como eu fiz na época. Não exatamente igual, porque lá era um objeto muito mais complexo que estava dentro desse dicionário. Mas aqui eu criei alguns objetos aqui, account, ó. As accounts, elas têm um balance, ou seja, um saldo, e algumas posições de ações aqui, com quantidade e o identificador. E aí aqui a gente tem os identificadores, Apple, Google, Microsoft, Tesla e tal, e uma funçãozinha para gerar contas. Também aqui nós temos uma função para gerar os IDs VIPs, que lá no caso era gerado por uma procedure do banco de dados. Aí aqui, pessoal, nesse teste que eu fiz, eu criei um ambiente de desenvolvimento com 20 mil contas, onde eu criei 20 mil contas e depois criei IDs VIP com 10% de 20 mil, ou seja, 10% de 20 mil divide por 10 aqui dá 2 mil contas. Depois eu fiz um ambiente de teste com 400 mil contas. E dessas 400 mil contas eu também criei 10% de VIP IDs desse ambiente. E depois em produção, 20 milhões de contas. Eu gerei as contas de produção e os IDs que vão ser 10% desses 20 milhões. Ou seja, 2 milhões de contas VIP. Aí aqui eu estou chamando essa função Prioritize VIP Client para poder fazer a priorização desses clientes. Então, pessoal, temos aqui um dicionário de contas e uma lista com os IDs VIP. Esse código aqui, muito simples, ele vai criar um novo dicionário que vai ser a nova ordem com priorização. E aí, aqui eu faço um where, que é basicamente um filtro utilizando a ferramenta LinQ da linguagem C Sharp, onde o item A aqui desse dicionário de accounts, a chave dele estiver presente dentro do VIP IDs, então eu vou pegar esse registro que o ID é contido dentro dos VIPs e vou criar uma nova entrada de dicionário. Com isso, eu gero aqui um dicionário que tem todas as contas priorizadas. Depois eu vou remover as contas do dicionário antigo que eu recebi aqui. E por último, eu vou concatenar o dicionário priorizado com as contas e transformar isso num dicionário, porque o C Sharp, esse concat, ele não faz um dicionário, ele faz um IEnumerable, que é a interface deles mais abstrata para uma enumeração, ou seja, uma lista de itens, mas não é uma lista porque o C Sharp ele tem um iList e tem a implementação concreta dele. Mas aqui é só um detalhe que ele está de novo puxando para ToDictionary. Ou seja, ele está criando um novo dicionário com esses itens. Bom, pessoal, aí aqui a gente pode testar isso. Vamos abrir aqui o terminal. Vocês podem ver que estava rodando aí provavelmente há um tempo.
Mas vamos começar a rodar de novo. Estou gerando as contas, dev 13 milissegundos eu gerei as 20 mil contas e os 20 mil e os IDs VIP, 10% deles. Teste as 400 mil contas e os IDs VIP gerados em 471 milissegundos. E aí, produção são 20 milhões, então vai demorar um pouquinho mais. Mas não muito aí. Em torno de 20 segundos a gente tem. Agora, vamos aqui, press indicate to continue, para a gente começar a fazer as priorizações. Dev, prioriza em 11 milissegundos, muito rápido. Teste, priorizado em 783 milissegundos. Rápido também. Agora vamos para produção. Priorizando. Bom, se aqui só para criar já levou bastante tempo, acho que aqui vai levar um tempinho, né, pessoal? Vamos discutir o código enquanto aqui roda. Bom, pessoal, qual seria a complexidade de tempo desse código? Você tem aqui duas entradas, né? Accounts, que tem o tamanho N, e VIP IDs, que é de tamanho N sobre 10, N dividido por 10. Então, você primeiro vai percorrer accounts, cujo tamanho é N, e fazer um where, onde você está aqui verificando se esse ID das accounts ele está contido dentro de VIP IDs. Esse contains aqui é uma operação em lista. Vamos dar uma olhada na documentação da Microsoft para ele. List T contains T. É sempre importante quando você estiver trabalhando com um método você ter ideia da complexidade dele. Aí aqui a Microsoft ela coloca alguns exemplos e geralmente no final é que ela fala aqui, ó, comentários. Este método executa uma pesquisa linear, portanto, é uma operação O de N. Bom, aqui nós estamos fazendo um where que vai percorrer os N, e dentro desse processo de percorrer os N itens de account, ele vai percorrer os N sobre 10 itens de VIP IDs. Logo, essa linha aqui, cara, ela é O de N ao quadrado. E O de N ao quadrado não escala muito bem. Vamos dar uma olhada lá se já terminou. Não terminou. Aquilo que eu estava rodando mais cedo, que eu parei, era esse mesmo snippet. Ele estava aí há mais de 1 hora e não terminou. E foi justamente isso que aconteceu. Deploy de madrugada. Tava eu e o meu gerente na época, o Mr. M. E a gente esperando o log passar do ponto da priorização dos clientes e o log não passava, a aplicação travou. Então a gente ficou, nossa, o que aconteceu? Vamos dar rollback e analisar, e ficamos ali discutindo o que poderia ter sido. E na época eu, inocente, não estava crente que era isso aqui que estava gerando o problema. Mas depois eu tive que admitir a realidade. Mas bom, pessoal, vamos fazer um teste agora. Vamos parar aqui a execução e vamos fazer uma coisa. Eu deixei aqui uma outra implementação comentada. Vamos, por enquanto, só rodar ela. Sem se preocupar aqui muito com o conteúdo, tá? Bom, 22 mil milissegundos, ou seja, 22 segundos. Priorização, dev 20 milissegundos, um pouquinho maior do que o anterior, né, pessoal? Agora, ambiente de teste, 118 milissegundos. Vamos ver agora em produção quanto tempo vai levar para priorizar os clientes. 7 segundos. Fez a priorização e acabou. O que o nosso código lá ficou travado sem fazer anteriormente. Então, qual é o porquê disso aqui? O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Bom,
Então vamos aqui ler esse código. Mais uma vez eu estou aqui passando tanto as contas quanto a lista de IDs VIP. E aqui eu já mudo uma coisa. Ao invés de eu começar a minha iteração pelas contas, eu vou começar pelos VIP IDs, ou seja, esse primeiro ponto aqui é ele está percorrendo O de N sobre 10. Tá, pessoal? Mas O de N sobre 10, no fim, é O de N. Sabe? E aí, dentro dessa operação O de N, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando pegar um valor do dicionário de accounts. Isso aqui é O de 1 para cada lookup. Porque o dicionário ele tem um hash set que vai te indicar quais são os itens que estão lá, né? Então, é uma operação com tempo constante. Depois, remover do dicionário também é uma operação com O de 1. E aqui eu pego esse item que eu acabei de remover do account e gero um novo key value pair, tá certo? Depois que eu faço isso, caso não tenha esse ID no dicionário, eu retorno um default por segurança. Aí eu filtro. Se algum desses itens aqui tiver o valor nulo, não vou colocar ele. Ou seja, aqui só passa o que não é nulo. Isso aqui também é O de N. Tá certo? Que no fim é O de N sobre 10 é O de N, pessoal. Aqui, mais uma vez também, O de N. Toda essa exceção aqui, ela não é mais O de N ao quadrado. Ela é só O de N. E aí agora a gente vai fazer a concatenação desses itens aqui. Adicionei um detalhe que eu já removi desse primeiro dicionário os IDs que eu estava aqui encontrando, que eram IDs VIP. E aí depois eu faço a concatenação O de N. Então, não adianta. N, 1 e 1, ou seja, o produto disso aqui é N, porque vai ser O de N, que faz um O de 1 dentro. Depois você tem mais O de N em sequência, que no fim resulta em O de N. E depois uma outra operação O de N. Com isso, pessoal, esse método aqui, ele escala porque ele não tem nada que vai levar a uma complexidade quadrática. E simplesmente vocês viram aí, né? Essa implementação de cima aqui, ela não passa. E aí fica todo esse papo de, faz o simples, otimiza se for necessário. Mas se você não tiver a capacidade de fazer esse tipo de análise, você vai acabar levando um problema desse. Pode ser que a sua empresa talvez não tenha esse número de clientes como o banco que eu trabalhei tinha naquela época, mas pode lá dar um momento daquele código virar um problema, certo? E além do mais, se você faz uma operação que vai gastar mais tempo, você está consumindo mais recursos sem necessidade. Então é importante você ter isso em mente na hora de fazer códigos que vão manipular estruturas de dados grandes. Tá certo? Porque a complexidade de tempo e de espaço mata tanto quanto a de código. Bom, pessoal, é isso. Se você curtiu esse comentário, deixa seu like aí. Comenta se você já passou por uma situação parecida e se inscreve. Vai ter muito mais conteúdo assim. Até a próxima.